E todas as orientações e recomendações que nós vamos fazer, elas vão partir de um pressuposto. Qual que é esse pressuposto? É que a presente epidemia, ela vai seguir um roteiro que, até onde podemos prever, atingirá o seu pico máximo em algum momento entre abril e maio e vai começar a refluir a partir do final de maio, onde irá, evidentemente, refluir para uma condição um pouco mais normal. Nós estamos vendo isso na China hoje. A China começou com as medidas de contenção em dezembro, entrou com as medidas mais draconianas de contenção, aquelas mais duras, tá, em janeiro, tá, e conseguiu conter o surto, tá? Teve aí mais de 4.000 mortos, até onde nós sabemos, tá? Mais de 100.000 infectados, e tudo isso numa localidade que é mais ou menos 50 milhões de pessoas, não é a China inteira, tá? Tanto é que hoje está fechada, porque o receio deles é que essa infecção que começou lá e foi para fora volte para a China, para outros lugares. Eles estão completamente fechados para o mundo de todas as formas, tá? Assim, a nossa perspectiva é que não é algo temporário, algo que daqui a 15 dias volta à normalidade, é uma catástrofe que, se a gente trabalhar muito em 15 dias ou 20 dias, voltamos todos para os nossos negócios, para as nossas coisas. Nós precisamos nos preparar para uma situação que pode durar 90 dias, talvez mais, né? E existem várias considerações. Eu vou abordar aqui muito mais as considerações que dizem respeito à sobrevivência do negócio e de vocês como gestores, tá? Eu dou por sentado que todos estamos preocupados com a saúde pública, com a situação dos nossos clientes, usuários da academia e com os nossos colaboradores. Então, não vou aqui fazer recomendações com relação a isso. Nós já fizemos isso bastante, não é? Mandou muito material nesse sentido. Tá? Eu vou dar por sentado que isso vocês estão razoavelmente informados e que a questão agora é como sobrevive um negócio, o que vai acontecer durante esses 90 dias. Vamos começar falando das academias que ou já fecharam ou vão fechar a partir do dia 22, como determina o decreto do Dória. Tá? A primeira questão que nós devemos nos preocupar é a batalha da comunicação. Por quê? Porque nesse momento, comunicar adequadamente para os nossos colaboradores e para os nossos clientes fará toda a diferença em a percepção que os colaboradores e clientes terão sobre nós, líderes e gestores. É um daqueles momentos em que realmente a liderança se faz absolutamente necessária, onde vocês são chamados a realmente se provarem enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto empreendedores. Vocês vão ser, digamos assim, demandados ao limite, como nós estamos sendo agora, enquanto consultores, treinadores, equipe de acompanhamento. Nós estamos fazendo coisas e desenvolvendo estratégias que nunca pensamos em fazer antes, porque é uma situação completamente nova, né? Então, essa questão da comunicação é fundamental que ela seja bem entendida. Não é uma questão meramente de relações públicas, é uma questão de sobrevivência para o negócio, né? E, inclusive, pode ser uma questão de sobrevivência para alguns clientes nossos da academia e alguns colaboradores, né? A maioria de nós... Não, alguém abriu aqui o áudio, né? A maioria de nós não passamos nunca por uma situação tão crítica. Então, volto a falar. Situações extremamente críticas vão exigir, tá, medidas críticas que nós nunca tomamos antes, tá? Vou começar, então, por dividir as medidas para aqueles que estão fechados ou foram obrigados a fechar ou vão fechar amanhã ou depois de amanhã, né? Nós vamos dividir essas medidas em três. A primeira é
como manter uma relação com os seus clientes, porque eles continuam a ser os seus clientes. Eles depositaram a confiança em vocês, assinaram contratos, fizeram compromissos financeiros, passaram cartão, deixaram cheques, enfim, os seus clientes continuam sendo seus clientes ainda que eles não possam mais frequentar a academia. A outra frente de trabalho que nós vamos abrir é a respeito da administração da academia, ainda que fechada. Pagamos ou não pagamos o aluguel? Pagamos ou não pagamos impostos? Fazemos guias de imposto ou não fazemos? E o IPTU que foi parcelado? E o cheque especial? Tá? Então, mais questões econômicas, financeiras, administrativas. Então, esse é um outro pacote que nós precisamos abordar. Tá? E o terceiro é como operar a partir dessa situação tão crítica. Alguns de vocês vão se perguntar, mas está pensando em operar? Sim, estamos pensando em operar. As pessoas poderão continuar a demandar os nossos serviços, os nossos produtos, porém online. Algumas já estamos fazendo isso, a maioria de vocês recebeu hoje ainda uma orientação de como estruturar aulas online. Por enquanto, somente para os clientes que nós estamos que já são nossos clientes, mas nós vamos também vender esses produtos, tá, daqui a pouco. Essa parte eu vou deixar para a semana que vem, porque ainda estamos elaborando algumas questões. Então, vamos falar da parte que eu acho que mais dói hoje, nesse momento, para todos os gestores, que é a pergunta, tá bom, eu fecho a academia e o que eu faço? Como é que eu pago minhas contas? Tá? O que vai acontecer? Tá? Bom, o governo ele vai ter que lidar com essa situação, porque o governo, o Banco Central, eles vão ter que precisar fazer também medidas especiais. Por exemplo, na maioria das cidades, as companhias de água e esgoto são municipais, mas tem também estaduais. A primeira coisa que vocês vão descobrir é que essas companhias não irão interromper o seu serviço, o seu fornecimento, ainda que vocês não paguem. E será assim, provavelmente, através do decreto federal, com energia elétrica. Não necessariamente irá acontecer isso, por exemplo, com um fornecedor de telefonia ou de dados. Provavelmente essa será uma situação diferente. Mas energia elétrica e água, talvez vocês não precisem pagar. Isso significa que não vai ter conta. Vai ter conta e em algum momento depois vocês vão pagar. Nós vamos verificar. Aqui, em algumas cidades, já está acontecendo, já estamos recebendo essas informações. E o esperado é que as pessoas que não poderão trabalhar e não terão receitas, não apareça alguém para cortar a água e a energia elétrica daqui a 2 semanas. Não faria o menor sentido do ponto de vista sanitário, tá? Nem humano, né? Não seria humano. Aí nós vamos falar, então, daqueles que não têm receitas guardadas para pagar todas as suas contas durante os próximos 90 dias, que eu imagino que é a grande maioria, com algumas variações aí. A gente pode ter um pouco mais. Mesmo aqueles que têm alguma receita guardada, é recomendável que sigam as seguintes orientações. Tá? Alguns clientes nossos que já fecharam estão negociando os seus aluguéis com os seus respectivos senhorios. Tá? E a proposta que é feita, a primeira proposta que nós recomendamos, e eu vou pedir para ouvirem com muita calma, vai ficar gravado isso aqui, tá? A primeira proposta é dividir com o senhorio um prejuízo. Eu vou dar um exemplo. Eu também recebo 2 aluguéis aí de 2 imóveis. Eu não espero receber em maio, tá? Nem em abril. Eu já sei que provavelmente não terei essa receita. E eu estou aguardando ser procurado para que me digam como querem fazer, se querem pagar metade, 10%, deixar o resto para depois. A nossa proposta para os senhorios dos comerciais, nós começamos a negociar o seguinte: assumir uma perda de 50%. Fala, olha, meu aluguel é 8 mil, eu quero pagar apenas 4 mil, mas eu não quero ficar devendo isso, porque é um momento muito especial, muito difícil. E dos 4 mil, eu também não sei se consigo pagar. Então, basicamente, nossa proposta
inicial em alguns lugares tem sido dividir uma perda de 50% e assumir um pagamento de 25%. Então, dos 8, vira 4, e dos 4, tá? Eu pago 2, porque é o que eu vou conseguir fazer frente, os outros 2 já sei que vou ficar devendo. Por que nós fazemos isso? Porque não faz nenhum sentido para o senhorio deixar de receber absolutamente tudo, que é o que vai acontecer se ele não negociar. Né? Ele também precisa de dinheiro e a maioria irá negociar. O que pode acontecer é que muitos não aceitem nenhuma perda e digam, não, eu topo você não me pagar ou pagar uma pequena parte, mas você vai ficar me devendo. E aí uma negociação caso a caso, aí os consultores de cada um, nós vamos orientar nessas negociações. Né? Parte de impostos, que é uma grande preocupação da maioria das pessoas, e contabilidade. Os contadores já descobriram que não precisarão os seus serviços, né? Tá? Simplesmente, basicamente, hoje nós não vamos, tá, nos preocupar com a contabilidade. Eu, por exemplo, eu já liguei para o meu contador e disse, olha, eu falo com você em setembro. Né? Não há necessidade de você prestar os seus serviços, pode deixar tudo de lado, emite a última guia e não emitimos mais nenhuma guia. Por que isso? Porque é uma medida excepcional. O próprio governo federal já determinou, isso já saiu uma portaria, dizendo que as pequenas e microempresas estão desobrigadas de fazer os pagamentos do simples e super simples durante esse período. Tá? Assim como os bancos já estão negociando as dívidas, por enquanto, para pessoa jurídica, mas isso vai se estender para todos, de pequenas e médias empréstimos, os eventuais empréstimos de giro ou capitais que tinham lá. Então, não vão ser pagos. Basicamente, uma empresa que fecha, nesta situação, não deve tentar pagar o aluguel, porque se você pegar os seus poucos recursos que tiver e for pagar o aluguel agora, tá? O próximo, esse dinheiro pode ser necessário para algo muito mais urgente, tá? Daqui a 2 semanas. Então, não faça isso, você vai precisar de todo o dinheiro que você tiver. A única exceção a isto que eu vou falar é para aquelas pessoas que digam, não, eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas até o final do ano e não preciso de receita nenhuma.